No céu, antes do pecado, só havia uma igreja, e era denominada Igreja Verdadeira. Ao pecar surge a luta entre o bem e o mal, e aí nós temos a igreja verdadeira e a igreja impura. No Jardim do Éden, enquanto Adão foi fiel a Deus, juntamente com Eva, só havia uma igreja. É no Jardim do Éden, quando Deus cita Gênesis 3,15, que pela primeira vez a igreja é chamada de mulher. Naturalmente uma mulher pura, verdadeira, que representa o caráter de Jesus Cristo. Essa igreja verdadeira, embora Adão tenha sido lançado para fora do jardim, ela foi dirigida pelos patriarcas antediluvianos, onde o pai era o chefe, o sacerdote e o juiz. Também pelos patriarcas pós-diluvianos. Aí Deus toma a família de Jacó, leva para o Egito, e lá forma-se uma grande nação que Deus tira do Egito com mão forte e coloca na terra de Canaã. E durante todo esse período, a igreja de Deus foi dirigida pelo próprio Deus. Através de profetas e reis, Deus dirigiu o seu povo. Até que no ano 4000, nasce Jesus. E ao nascer Jesus, o grande dragão quis estragar a Jesus. Mas Deus, naturalmente, livrou a Jesus, levando-o para o Egito, e com aquele ouro, incenso e mirra que Jesus recebeu de presente dos magos, ele pôde ser sustentado durante 2 anos no Egito. E o dragão não teve sucesso em destruir o Filho de Deus. Os dias passaram e, naturalmente, Satanás estava pensando o que fazer. Como ele não conseguiu destruir a Jesus no seu nascimento, nós sabemos que Roma pagã representa o grande dragão. E Roma papal sai de Roma pagã. E no ano 538, quando Justiniano colocou o bispo de Roma como papa, com poderes políticos religiosos, a igreja de Deus foi perseguida. Ela foi levada para o deserto. Isso significa no lugar onde não havia pessoas. E ali os albigenses, os valdenses, os huguenotes e a África Central, durante 1260 anos, eles foram perseguidos e não puderam estabelecer a sua igreja. Nesse período, eles usavam as galerias de Roma, usavam os Alpes da Suíça, os Alpes da Itália, e nos lugares solitários da terra, a igreja de Deus permaneceu, escondida, mas sempre guardando o sábado e louvando o nome do Senhor. Até que quando chegou em 1798, Napoleão prendeu o Papa. Ele estava numa reunião solene, foi preso, e surgiu uma ferida mortal na cabeça da besta. E aí a igreja de Deus, então, nesse momento, ela começa a ressurgir, mais ou menos por volta de 1798, 1800. Houve uma tremenda pregação na face da terra. E o povo de Deus cresceu. E o Espírito Santo desceu em grande medida porque era o preparo para que Jesus então passasse do lugar santo para o lugar santíssimo. A igreja verdadeira é a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Ela surgiu depois do deserto, depois de 1798. Na realidade, ela surge como um movimento adventista do sétimo dia em 1844. Ela possui a guarda dos 10 mandamentos, possui o espírito de profecia, tem o sábado como dia principal. Ela prega as 3 mensagens angélicas e ela se prepara para a volta de Jesus. Essa é a igreja verdadeira. A par da igreja verdadeira, nós temos a igreja impura, que é diferente, totalmente antagônica à igreja verdadeira. A igreja impura, ela, ao invés de guardar o sábado, ela guarda um outro dia. Ao invés de obedecer à lei de Deus, ela tirou 2 mandamentos da lei de Deus. A igreja verdadeira é dirigida por Deus. Deus é o chefe da igreja verdadeira. No entanto, a igreja impura é dirigida por Satanás. Veja a diferença que existe entre essas 2 igrejas. A igreja impura, ela satisfaz os anseios da terra, vive para este mundo, de acordo com as coisas deste mundo.
ela vive, é uma igreja mundana. Ela está aqui para satisfazer os desejos mundanos. Não está preocupada com céu, com salvação, com volta de Jesus. Ela está realmente para gozar aquilo que o inimigo tende a oferecer. Essa igreja, naturalmente, foi estabelecida com todo o seu poder, com o nome de Babilônia, em 538. E ela reinou a todo vapor de 538 até 1798. Nesse período, o Papa tinha o poder de vida ou morte sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus que não guardassem o domingo e não desobedecessem o sábado, estariam sujeitos a serem presos, a terem seus bens confiscados e estavam sujeitos à morte. E a igreja fazia isso em nome de Jesus Cristo. É curioso que, quando o Papa foi preso em 1798, surgiu uma ferida na cabeça da igreja e a ideia era de que jamais a igreja seria recuperada. Mas a própria Bíblia dizia que haveria uma profecia de que a ferida mortal seria curada e novamente todos ficariam maravilhados diante da besta. De 1798 até 1929, os papas não deixaram que fossem aparecidos em público. Eles se esconderam e disseram: enquanto nós não recebermos o Vaticano de volta, nós não nos apresentaremos em público. Então, de 1798 até 1929, ninguém ficou acompanhando a eleição dos papas em público. Mas quando chegou em 1929, de acordo com a profecia bíblica, Mussolini devolveu o Vaticano a Roma. E aí a ferida mortal que havia sido feita em 1728 foi curada em 1929. E agora o Vaticano, então, passou a ser um Estado e os papas passaram, então, a ter eleição pública e todo mundo passou a acompanhar os papas. E realmente a igreja cresceu tanto que se tornou uma das maravilhas do mundo. Hoje, uma das pessoas mais queridas do mundo é o Papa atual. Quando ele passa, todo mundo se ajoelha, todo mundo fica emocionado, todo mundo chora, todo mundo fica maravilhado diante da besta. Mas nós não podemos ficar iludidos com isso, porque na realidade, essa besta que representa a igreja impura, ela terá o seu fim. Para nós identificarmos essa igreja impura, é necessário que a gente vá considerar algumas coisas. Por exemplo, na tiara do Papa está escrito Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, se nós transformarmos em números, em algarismos, nós vamos chegar a 666. E a Bíblia aponta que o representante da igreja impura, ele seria um homem e teria o número 666. Mas a igreja impura também tem algumas coisas que ela faz que a identifica como a igreja impura. Por exemplo, o Papa exige que as pessoas se ajoelhem diante dele. Ele usa o nome de Pai, Santo Pai, que é um nome que só pertence a Deus. Vicário do Filho de Deus é um nome que só pertence a Cristo. E quando faz adorar santos e outras imagens, está tomando o lugar de Jesus. Isso são blasfêmias contra Jesus. Portanto, nós temos aqui, além do número 666, nós temos também algumas coisas que identificam o Papa como chefe da igreja impura, mostrando que essa igreja, naturalmente, não segue o caminho de Jesus Cristo. Nós temos algumas advertências a respeito da igreja impura. A Bíblia diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Na segunda mensagem angélica também Deus diz: caiu a grande Babilônia, aquela que deu de beber do vinho da sua prostituição a todas as nações da terra, e os reis da terra se embebedaram com ela. Então Babilônia tem distribuído a sua mercadoria, o seu vinho, as suas doutrinas
para os reis da terra, e os reis da terra estão embriagados com essa doutrina. E na eleição do último Papa, nós tivemos aproximadamente 190 países representando ali, quase que o mundo todo, acompanhando esse desenvolvimento. Na realidade, essa igreja impura, ela é a grande Babilônia, que vai ter debaixo das suas asas todas as igrejas protestantes. Essa igreja, ela guarda o domingo, ela crê na imortalidade da alma. E são esses dois pontos que realmente se sobressaem dentro da igreja impura. E essa igreja, alicerçada pelos Estados Unidos da América do Norte, ela tem feito todas as viagens do Papa pela face da terra. E as pessoas todas na terra estão não só maravilhadas diante do Papa, mas estão já preparadas para adorá-lo como o Deus da terra. O livro Grande Conflito diz que quando o Vaticano se reúne, Satanás assume a direção. Lutero uma vez disse que ele tinha que se encontrar com a igreja impura. Ele falou, ainda que as telhas de Augsburgo se tornem todas num Satanás, eu estarei lá. Porque Lutero havia saído dessa igreja e sabia com quem ele estava lidando. Essa igreja impura, naturalmente, vai decretar o domingo como dia de guarda. Esse domingo, dia de guarda, vai ser uma imposição feita pela segunda besta, juntamente com a primeira besta. Quando os Estados Unidos da América do Norte decretarem o domingo como dia de guarda, eles vão tentar pregar o evangelho para aqueles que não aceitarem. E esse evangelho vai ser pregado através de fogo descendo do céu, através de milagres, através de uma série de coisas para fazer com que o povo todo fique maravilhado. Aqueles que aceitarem a pregação da segunda besta estarão protegidos pela segunda besta e pela primeira besta também. Mas aqueles que não aceitarem, então haverá para eles perseguição e haverá até um decreto de morte para que eles então deixem a terra livre e não sejam os causadores de tantos problemas na terra. A filosofia é mais ou menos essa. Primeiro, nós vamos pelo amor. Se você não aceitar pelo amor, então nós vamos através da força e através da violência. Na realidade, a igreja de Deus será perseguida no final, um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, pela igreja impura, pela igreja que domina a terra. É necessário que nós fiquemos atentos a isso, na certeza de que a igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O Apocalipse diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O dia de guarda da igreja de Deus é o sábado. Os filhos de Deus estarão guardando o sábado. Quando for feito o decreto dominical, haverá uma divisão na face da terra. Os filhos de Deus pertencentes à igreja pura de um lado, guardando o sábado e crendo na mortalidade da alma, e os filhos da igreja impura do outro lado, guardando o domingo e crendo na imortalidade da alma. Essa vai ser a grande diferença, vai ser a separação dos bodes das ovelhas, do joio e do trigo. E certamente nesse momento a igreja de Deus estará preparada para receber Jesus. E a igreja ímpia, a igreja impura estará preparada já como molhos para serem queimados e destruídos para sempre e eternamente.